Estudo Bíblico, Apocalipse 2, versos de 1 a 7. Éfeso. Na primeira carta, Jesus se apresenta como aquele que tem na mão direita as 7 igrejas e que anda no meio delas. Ele está dizendo para Éfeso que a liderança dela estava em suas mãos e que ele não está parado, sem ação. Ele diz que sabe o que está acontecendo. Jesus está dizendo a esta igreja que ele é o seu pastor superior, porque todos os pastores estão em suas mãos. Os crentes em Éfeso eram fiéis, perseverantes, trabalhadores até a exaustão, e é uma igreja que odeia as obras dos nicolaítas. O nicolaísmo era uma seita que aprovava a carnalidade entre os seus membros. O tema desta carta é o serviço e o amor. Mas Jesus condena a vida dos crentes por terem abandonado o primeiro amor. Trabalham, mas não têm mais o calor, o ardor dos primeiros tempos. Os corações desses crentes já não queimam de amor como antigamente. O serviço da igreja era quantitativo e não qualitativo. E quando as nossas obras estão alicerçadas no amor, elas são profundas. A igreja trabalhava muito, mas qual era a sua verdadeira motivação? No início, tudo o que faziam era para Cristo, mas a igreja foi crescendo, precisando de uma organização, e eles passaram a lutar pela organização, buscando perfeição humana, como a identidade específica da denominação e não mais as características de Jesus. Foi por isso que o amor ao Senhor, que era o dínamo, a motivação inicial, foi deixado em segundo plano. No primeiro plano estava a denominação e depois, em segundo, estava Jesus. Por isso, Jesus repreende essa igreja dizendo: tenho contra ti. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Jesus dá a fórmula. Lembra-te de onde caíste, ou seja, faz um exame no teu coração, arrepende-te e retorna. Jesus está falando conosco. No começo de nossa conversão, como era bom orar, ler a Bíblia, falar de Jesus. Mas depois, aquela paixão foi passando e nos tornamos religiosos. Somos apenas evangélicos, esquecendo de que Jesus nos chamou para sermos santos. Esquecendo o ardor do coração e o amor que tem que queimar cada vez mais. Esquecemos que o nosso noivo morreu por nós. Então, o nosso amor por ele tem que crescer cada dia mais. É como se Jesus estivesse dizendo: lembra-te do patamar do qual caíste, porque quando me amavas com ardor, vivias em meus braços. Lembra-te da altura de onde caíste e te arrepende. Se arrepender é retornar, retomar o caminho, fazer o caminho contrário. Se arrepender não é chorar, se lamentar. Se arrepender é tomar posição e não repetir a ação. É decisão. O desejo de mudar passa por 3 fases: concepção da ideia, deliberação ou resolução e execução. Se não se arrepender, ela vai mover o candeeiro do lugar. E movendo o candeeiro, a igreja fica tudo escuro. E a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Para onde foi o amor que queimava e o relacionamento profundo com o Senhor? Sem amor não há luz, fica tudo escuro e o candeeiro é retirado. Hoje, a cidade está em ruínas e não há nenhuma igreja, só mesquita do islamismo. A cidade ficou na escuridão, porque onde não há igreja, há trevas. Versos 8 a 11. Esmirna. Esmirna era uma cidade notória, onde nasceu o poeta Homero. Era bonita e rica. Foi fundada por Alexandre Magno.
Por causa da pregação de Paulo na Ásia, o evangelho chegou até Esmirna, onde havia muita idolatria. Jesus fala para uma igreja que está enfrentando a morte todos os dias por causa de seu nome. Lá, o imperador obrigava o povo a prestar culto a ele. Quem não fazia isto era perseguido. Foi lá que o bispo Policarpo foi martirizado aos 90 anos. Lá os crentes eram atirados do monte. Nossos irmãos eram assassinados brutalmente. Não tinham direito a emprego, não tinham direito a nada. Quando não morriam primeiro, tinham que assistir à morte de seus filhos e à morte de seus cônjuges. 2.300 crentes foram queimados vivos. A igreja de Esmirna era uma igreja acuada, amedrontada, sofrida e torturada. Mas Jesus, o Cristo da glória, estava no meio dela. Esmirna, aos 95 anos da era cristã, era o orgulho da Ásia Menor. Dentre as 7 igrejas, Esmirna é a única que ainda existe na Turquia e tem o nome de Izmir. Jesus fala do grande sofrimento e diz que ele é o remédio quando declara que é o primeiro e o último. Jesus diz para não temerem o adversário que estavam enfrentando, porque ele já o havia enfrentado. É como se estivesse dizendo: eu também morri, mas como eu ressuscitei, vocês em mim também vão ressuscitar. Ninguém ficará para sempre morto. Esta é a promessa, que não iriam sofrer o dano da segunda morte, porque se você nasce só uma vez, você pode morrer 2, mas se você nasce 2 vezes, só morre uma vez, a morte do corpo. Espiritualmente viverá para sempre. Quando Jesus vê o seu povo sofrendo, ele diz que todas as coisas estão debaixo de seu controle e que sua ressurreição também é nossa. Além de não terem trabalho, ainda tinham a blasfêmia por conta da sociedade judaica. Os sofredores de Esmirna tinham que saber que o troféu deles estava à sua espera na eternidade. E ainda existem os cristãos que hoje são martirizados. Aqui no Brasil é tão fácil ser cristão. Quando entregamos nossa vida pela causa de Cristo até a morte, temos que saber que ela não é o fim, e sim o prelúdio para uma nova e alegre vida sem fim. O sofrimento é consequência natural do amor, mas o sofrimento amadurece. Esmirna não tinha obras quantitativas, não eram obras para todo mundo ver, eram obras verticais para Deus ver. Por isso, ele diz que conhece as suas obras, que eram, acima de tudo, suportar as perseguições. Como era uma igreja que agradava a Deus, Satanás plantou lá dentro pessoas para serem a sua sinagoga, pois o diabo faz de tudo para tentar a igreja que agrada o seu noivo. Quando a igreja não está sofrendo afronta do mundo, é porque o mundo está convivendo bem com ela. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Esmirna renunciou à própria vida, ao conforto e à riqueza por amor a Jesus. Lucas 14, 33. Esmirna significa amargura. Mirra é um óleo sagrado muito amargo. Êxodo 30, 23 a 25. Para sair aroma agradável ao Senhor, essa igreja teve que ser amassada por perseguição. Verso 10. 10 dias podem representar 10 imperadores. Passaram 10 imperadores, de César a Constantino, quando a igreja naquela época deixou de ser perseguida, sendo criada a Igreja Católica. Mas a promessa é que, se ela fosse fiel até a morte, receberia a coroa da vida. Coroa é a grinalda da noiva. Naquela época, a grinalda se dava aos vencedores nos esportes e nas batalhas. Versos 12 a 17. Pérgamo.
Pérgamo possuía uma das melhores bibliotecas da antiguidade, sendo o lugar em que o pergaminho foi usado pela primeira vez como material de escrita. Se Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de dois gumes, é porque a igreja estava misturada com o mundo e ele quer a separação do santo do profano. Hoje, a igreja se chama Bergama. Está situada a 60 milhas ao norte de Esmirna. E no tempo em que esta carta foi endereçada a ela, Pérgamo era conhecida como um grande centro de adoração ao imperador romano. E todo tipo de idolatria existia ali. Começo das imagens na igreja. O imperador dava ordens na igreja e ela se misturou com a vontade do homem. Satanás tem seu trono aqui na terra e estava entronizado na cidade de Pérgamo. Satanás sempre vai entrando aos poucos, sutilmente. Mas nenhum demônio pode entrar na vida do crente sem que este não abra alguma porta, alguma brecha. Satanás manobra o reino dos homens perdidos. Satanás tem inveja do homem por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso ele é obcecado em destruir o homem. Satanás difama os santos. Jó 1, de 9 a 11. Satanás se opõe ao povo de Deus. Zacarias 3, 1. Satanás rouba a semente, que é a palavra de quem anda pelo caminho. Mateus 13, de 1 a 23. A semente tem que ser plantada com profundidade na terra, porque se ficar na superfície, o passarinho a rouba. Em João 8,44, podemos ver que o diabo tem filhos, e é ele quem arquiteta a mentira da cabeça do homem. Jesus tem uma noiva e a tem também onde Satanás habita. Parábola do joio e do trigo, Mateus 13, 24 a 30. Que carinho, que amor que Jesus expressa por Antipas. A palavra-chave aqui é verdade. Em Pérgamo havia um conflito entre a verdade e o engano. Para esta igreja, Cristo se revela como aquele que tem a espada afiada de dois gumes, demonstrando seu poder glorioso para derrotar a falsa doutrina que estava presente ali. Embora houvesse falsa doutrina, alguns se mantinham firmes na verdade. Antipas foi até martirizado. O engano aceito por muitos em Pérgamo era semelhante ao engano dos dias de Balaão, Números 25 e 31. Quando o povo de Deus vinha entrando e tinha que guerrear com Moabe, cujo Deus era Balaque, este, sabendo do poder que este povo demonstrava por causa do seu Deus, mandou chamar Balaão, que era profeta, para profetizar contra Israel. Deus diz para Balaão que ele só falaria o que Deus colocasse em sua boca. Assim, Balaão profetiza a favor de Israel, e mesmo sendo ímpio, obedeceu a Deus porque reconhecia o seu poder, fazendo como ele lhe mandou, e Israel ganhou a guerra. O rei Balaque se enfureceu e cobrou de Balaão por não ter profetizado a favor do povo de Moabe. Ele se desculpou e montou uma estratégia, colocando as moças bonitas para cortejarem os rapazes de Israel e se casarem com eles. Deus não se agradou dessa mistura, pois o seu povo estava se envolvendo com idolatria. Quando eles se misturaram, Deus se retirou do meio deles, pois não convive com o pecado, e isso possibilitou que Moabe ganhasse a luta. Por isso, a doutrina da infiltração se chama a doutrina de Balaão. É a doutrina em que vão se infiltrando os costumes e as ideias mundanas. Vai se infiltrando aos poucos na igreja, trazendo engano, e quando se abre o olho, não se sabe para onde foi a verdade. O ensino básico de Balaão era confundir assuntos espirituais e morais com interesses materiais. O rosto de Cristo está sempre contrário à igreja, na qual o erro é propagado e o pecado é tolerado. O problema é a tolerância com o pecado. O pecado é morte, é inferno, é alimento de Satanás. O problema de Pérgamo era a mistura, era a tolerância com o pecado.
Era uma igreja que estava misturada com as coisas do mundo. Não era mais uma noiva pura. Mas apesar de Satanás ter seu trono naquela cidade, Jesus a elogia porque a igreja conservou o nome de Jesus, não negando a fé cristã. Manteve sua fidelidade ante a provação, ante a pressão. A recompensa. O maná escondido e a pedrinha branca. A primeira é uma referência à provisão e à suficiência de Deus aos hebreus no deserto. E a pedrinha branca era dada aos judeus que eram absolvidos, ou aos escravos que eram libertos, ou para o guerreiro, como um sinal de que tinha vencido o inimigo. Ou seja, os crentes podiam estar seguros quanto à sua absolvição da morte espiritual, libertação e vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Versos 18 a 29. Tiátira. Tiátira era uma cidade próspera, com um grande centro comercial e significa cheiro de incenso ou cheiro desagradável. Mas era uma cidade bonita, situada num vale. Era cercada por montanhas de mármore branco brilhante. Jesus se apresenta para essa igreja como Filho de Deus, porque o povo já estava achando que ele não era, pois nesta época e nesta igreja começou a mariolatria, porque todos ali adoravam deusas. Então os cristãos tinham que ter uma deusa, Maria. Algum homem tem olhos como chamas de fogo? Não. Ele está dizendo, eu não sou mais apenas um homem. Olha a minha glória. Eu nunca fui criado, porque quem tem olhos com chamas de fogo não foi criado. Esta igreja em Tiátira parecia que estava florescendo com muitas boas obras. Tinha amor, serviço, fé, esperança, perseverança. Mas há uma boa razão para essa igreja olhar para o seu noivo, que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Esta igreja tinha uma boa aparência, mas havia um pecado pernicioso que a estava destruindo por dentro. Por isso era preciso ver os olhos como chama de fogo, em justa indignação contra o pecado. Este Cristo, cujos pés são capazes de reduzir tudo a pó. A palavra operativa para Éfeso era amor, para Esmirna era sofrimento e para Pérgamo era a verdade, mas para Tiátira era santidade. Embora esta igreja naquela cidade manifestasse o número de graças e obras, com certeza a santidade não existia. Em Atos 16, o evangelho entra na Europa por uma visão que Paulo teve de um anjo que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando chega lá e procura um lugar de oração, vai para junto de um rio e umas mulheres que ali estavam escutam a palavra e se convertem. Uma delas era Lídia, uma vendedora de púrpura daquela cidade. Ela recebe Jesus como Senhor e é batizada com toda a sua família, e sua casa passa a ser um lugar de hospedagem de missionários. E ali surge a primeira igreja em Filipos. É a primeira entrada do Evangelho na Europa. Dizem os historiadores que Lídia fundou a igreja de Tiátira, pois trabalhava ali. E como foi uma mulher que a criou, as mulheres tinham toda a autoridade. Havia um ministério feminino muito grande nessa igreja, mas uma mulher estava agindo como se fosse Jezabel. Jezabel era a esposa do rei Acabe de Israel. Ela pressionou o marido a abandonar a Deus e a apoiar o culto a Baal. Usou meios injustos para extorquir bens materiais para satisfazer seus desejos. Ela calou a profecia verdadeira. 1 Reis 16, 29 a 34. No tempo do rei Acabe, quem mandava era Jezabel. Assim como Jezabel contaminou Israel no Antigo Testamento, assim estava fazendo com a igreja de Tiátira. Por isso, o materialismo e a idolatria eram grandes tentações nessa igreja. Jezabel era uma mulher usada por Satanás para matar a palavra de Deus. Ela matou os profetas de Deus e queria matar Elias. E quando se mata profeta, se mata a palavra de Deus.
A doutrina de Jezabel é aquela que faz cessar a voz profética para que a palavra não seja mais pregada. Havia nesta igreja esse espírito de não respeitar a autoridade do homem. A mulher foi criada para estar sob a autoridade. O amor, a direção, o amparo, a cobertura, a proteção de um homem. Mulher sozinha é costela solta. Isto é a palavra de Deus. Toda mulher foi criada como ingrediente de ser protegida, e quando ela não é, desvirtua tudo na vida dela e ela não tem sabedoria de se colocar debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Em Tiátira havia uma doutrina de prostituição, de adulteração da verdade. O espírito de Jezabel entra na vida da igreja quando esta não lê nem medita na Bíblia. Há igrejas que dão muito espaço para o louvor, para revelações e muito pouco espaço para a pregação da palavra de Deus. Temos que permitir que Deus se revele a nós através de sua palavra. Abacuque 4:12. Verso 24. Aqui se fala das coisas profundas de Satanás, fazendo uma alusão às seitas secretas e esotéricas que existiam lá, e que diziam que recebiam revelação de Deus, mas que eram revelações diabólicas. O Cristo dos olhos de fogo e os pés que pisam firme vai agir com toda a igreja onde a imoralidade é praticada. Ele pode tolerar por um tempo, por isso ele diz que deu tempo para que a igreja se arrependesse. Deus está nos dando um tempo para que nos arrependamos de nossa imoralidade e maldade. Práticas feitas dentro do lugar que chamamos de santo. Deveria ser santo, mas hoje as moças estão casando grávidas, fazendo abortos, praticando a homossexualidade, o adultério e toda sorte de imoralidade. Tudo porque o espírito de santidade já não existe mais na igreja de Jesus, porque a imoralidade tomou a frente. Ele diz que aqueles que não se arrependerem vão experimentar a morte espiritual, quem sabe até a morte física. Quando há arrependimento e a igreja brilha como uma luz no mundo em trevas, então Cristo aparece como a brilhante estrela da manhã. O problema de Tiátira era a santidade, e a proposta de Deus para o homem é fazê-lo santo. A santidade deve estar em primeiro lugar, depois vem a felicidade. A primeira promessa. Cristo vai compartilhar a sua autoridade com aqueles que vencerem. Só temos autoridade quando nos submetemos aos padrões de Cristo. No Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, Jesus estabelece o seu padrão de governo. A segunda promessa. Jesus está se prometendo ao vencedor, pois a estrela da manhã simboliza o próprio Cristo e a sua presença entre os fiéis durante as tribulações do mundo. Prenuncia o raiar da segunda vinda de Cristo e as glórias que esperam os justos. Daniel 12, 3. O cristão que rejeita as trevas do pecado recebe a estrela da manhã. Nicolaítas. O nicolaísmo era uma seita que aprovava a carnalidade entre os seus membros, mas que Éfeso não aceitava. Jezabel, Tiátira e Balaão, Pérgamo, tripé de Satanás.